A partir de agora, vamos fazer um trato com a gente mesmo. Vamos parar de reclamar quando a gente tem que limpar uma casa, varrer uma casa, tirar o lixo para a rua, cuidar dos filhos, ou quando a gente tem que ter um pouquinho mais de tolerância com o marido, com a esposa, ou quando a gente tá com as contas ali no limite, né, que a gente tem que enxugar os gastos, mas a gente consegue ali ir pagando as coisas. Ou quando a gente tem que ir em algum departamento público, fazer alguma burocracia, apresentar documentação, esperar, né? Porque olha essa tragédia que está acontecendo no nosso estado. Será que isso não serve um pouco para a gente colocar a nossa mão na consciência? Que quantas vezes a gente usa a nossa boca para reclamar, né? De varrer uma casa, quando a gente tem a casa para varrer. De ir no supermercado e as coisas estão caras e o dinheiro está no limite, mas a gente tem ali o básico, né? A gente tem o feijão e o arroz para comer. Talvez a gente não possa ter aquele luxo a mais porque as coisas estão caras, né? O dinheiro está apertado, mas a gente tem o básico, né? Ou quem sabe aquele filho tá ali na volta, um pouco cheio de energia demais, querendo, né, fazer bagunça e a gente tá sem paciência, mas a gente tem o filho. Porque será que esses desastres, essas situações que acontecem estão perto da gente? Né? Se você está me escutando aí em outros estados do Brasil, ou às vezes do mundo também, a gente, quando está perto da gente, na nossa nação, a gente tem que pegar essas coisas para refletir na nossa vida, né? Porque como a gente usa a nossa boca para reclamar, eu me coloco nessa fala. Quantas vezes a gente se pega, né, reclamando, murmurando de coisas que a gente tem, de coisas que a gente deveria dar graças. Esses dias, acho que foi ontem à noite, eu estava lendo uma reportagem de uma coisa horrorosa que aconteceu. Essa história me chocou muito. Uma mãe que estava sendo resgatada com seus filhos, se não me engano, 4 filhos, e 2 bebezinhas gêmeas pequenininhas, né, e mais um outro bebezinho de colo, e o barco virou. E ali na hora, ela não conseguiu achar a outra criança. Pegou um bebezinho e não achou. Até agora não se sabe se essa criança daqui a pouco o que aconteceu com essa criança, se outra pessoa resgatou e essa criança está em outro lugar, ou se essa criança infelizmente perdeu a vida, né, e está aí perdida. Essa mãe está desesperada porque aí os outros filhos, não sei se todos, não lembro muito bem, mas alguns estão hospitalizados porque engoliram aquela água suja, né, com óleo, com coisa de barco e, enfim, estão hospitalizados e o bebezinho perdido. E tá, essa mãe tá desesperada. E aí eu me pego pensando, quantas vezes a gente reclama porque aquele filho tá fazendo uma bagunça, porque aquele filho, né, enfim, criança é criança, fez alguma coisa, a gente tá sem paciência. Enfim, quantas vezes a gente usa para murmurar, usa a nossa boca para murmurar. Quantas pessoas estão ali, eu estava vendo nas notícias, carregando aí seus pertences, a água baixou um pouco lá na Grande Porto Alegre, e aí estão indo nos bairros, pegando, tentando salvar um botijão de gás, tentando salvar ali alguma roupa que está na parte de cima do guarda-roupa, que talvez a água não tenha atingido, e pegando alguma roupa para o frio, qualquer coisa que possa salvar. E quantas vezes a gente, até influenciado pelas redes sociais, por esse apelo que a gente tem aí na nossa sociedade de aparência, né? A gente não valoriza as coisas que a gente tem. A gente quer ter mais e mais e fica às vezes invejando a vida dos outros e aquela competição, né? E aquela coisa assim do ego, né? Da vaidade. E a gente não valoriza com gratidão as coisas que a gente tem, que a gente possui. Então, que pelo menos esse desastre, né, que é muito triste aí para tantas pessoas que estão perdendo os seus pertences, as suas coisas, mas que sirva de reflexão. Eu vi um senhor também dando uma reportagem, isso foi na CNN. Eu estou gostando muito de assistir as notícias da CNN, estou achando assim bem humanas as reportagens.
E o repórter perguntou, né, ali entrevistou 2 homens que conseguiram se salvar, e o senhor falou emocionado, né, agora o importante é a vida, a gente tem que se agarrar em Deus, né, e tentar ir reconstruindo as coisas pouco a pouco. E eu achei tão sábio aí essa fala desse senhor, porque ele se deu conta, né, se deu conta da fragilidade da vida, se deu conta que em meio a tudo isso de ruim que está acontecendo, a gente tem que ter a gratidão pela vida, porque isso que importa, e que a gente precisa caminhar na nossa vida com Deus, a gente precisa, né? A palavra do Senhor é muito clara que nos diz que no mundo a gente passaria por aflições. Então, antes que daqui a pouco alguma pessoa diga assim, tá, mas e aí, essas pessoas que estão sofrendo, cadê Deus? Cadê o amor de Deus? Nesse mundo, a Bíblia diz que a gente já passaria por aflições. Então, se a gente já sabe que isso vai acontecer, por que que a gente não busca já antecipadamente viver a nossa vida nos caminhos do Senhor, buscando esse auxílio que vem do alto? Porque a gente precisa reconhecer que a nossa vida ela é muito frágil, né? Necessitamos aí da força que Deus nos dá para passar pelos desafios da vida, para passar pelas dificuldades, para passar aí pelos desastres, pela perda, né? Por tantas situações aí que ninguém está livre de passar. Mas que essa situação sirva para a gente refletir, que é o tema desse vídeo. Como a gente tem usado a nossa boca, né? Será que a gente tem murmurado as coisas que a gente não valoriza, né? A gente não valoriza a nossa casa, a gente às vezes está até você homem, quem sabe, né? A sua esposa pede para você contribuir, né? Com a ajuda na casa, por exemplo, assim. A sua esposa diz, puxa, eu tô cansada, né? Eu tô sobrecarregada, eu tô atarefada, ajuda aí, vamos pegar junto. E aí você, homem, murmura quando tem que varrer uma casa, secar uma louça, mas olha que gratidão que a gente tem que ter no coração de ter uma casa para varrer, de ter uma louça para secar, de ter uma roupa para lavar, de ter um filho para cuidar, de ter um trabalho para ir, de ter uma comida, talvez até um pouco simples, quem sabe, mas de ter uma comida para comer. É o básico, né? Uma água para tomar. Olha só que ponto a gente chega de ter uma água para tomar. Então, que sirva essa situação para a gente não anestesiar a nossa consciência do valor do que realmente importa e o como importante é a gente usar a nossa boca com a gratidão. E isso eu pensei num versículo muito conhecido na palavra de Deus, que no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que é uma instrução para nós, e eu acho que cabe muito agora, nesse momento. Cabe muito a gente pensar sobre isso, porque é uma instrução sobre o estilo de vida, como a gente deve viver a nossa vida. A gente precisa buscar isso na nossa vida. Olha o que diz no versículo 16: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha como é diferente se a gente mudar a nossa mente, o nosso padrão mental, de em tudo dar graças, como esse senhor aí da reportagem que eu vi ele falando, né? Olha, tá muito difícil, mas a gente está vivo. A gente está vivo para reconstruir, né? A gente precisa se agarrar em Deus. Ele falou chorando. Olha só a consciência que ele teve. Talvez ele não pensasse assim antes, mas quem sabe essa situação despertou nele essa consciência do que importa na vida, né? E que isso possa também respingar em nós, que talvez a gente não foi diretamente atingido aí por essa situação, mas que possa nos sensibilizar a nossa consciência para buscar esse padrão de pensamento. Em tudo dar graças, né? Agradecer ao Senhor pelas coisas que a gente tem, não murmurar, sabe? Até em relação a governo, em relação a tudo na vida, o preço das coisas, a gente, claro que tem que ter um senso crítico, mas a gente não pode usar a nossa boca para estar murmurando, a gente tem que abençoar, né? Se as coisas estão ruins, a gente tem que abençoar, a gente tem que, se os preços estão elevados, a gente tem que clamar ao Senhor e pedir, né? Senhor, nos abençoa essa nação,
prospera essa nação, ajuda, nos dá dignidade como povo, para que a gente possa ter acesso, comprar as coisas. A gente não pode pensar em culpar A ou B pelas coisas, mas se unir como povo, né, como nação, para ver o que pode ser feito aí. Tá tendo uma mobilização tão maravilhosa em todo o Brasil, de voluntários, de doações. Toda vez que a gente vê assim nas notícias, assim, eu me emociono de ver. Agora, por último, eu vi a Central Única das Favelas. Eles estão fazendo muitas doações, toneladas de doações de pessoas comuns. Na reportagem diz assim, senhorinhas vão levando fardinho de água. Olha que lindo ver isso. Olha que lindo ver essa mobilização. E aí não importa, sabe, se é rico, se é pobre, se é rico, se é empresário com aeronave, se é gente mais simples que está levando fardinho por fardinho, pessoa comum, né, mais simples, ou se é a pessoa famosa, o influenciador, é todo mundo se unindo por uma causa, né, com compaixão por aqueles que sofrem. E isso é o que Deus quer de nós. Isso é o que Deus quer para nossa nação, para que a gente busque isso, né? Busque essa união aí, né? Para reconstruir algo que a partir desse desastre, disso tão triste que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, possa brotar no coração do brasileiro esse nacionalismo saudável que é um ajudar os outros, né? Uns ajudarem os outros, cada um ajudar aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. A gente se vê como uma nação só, né? Sem as polarizações, respeitando as diferenças, né? Priorizando o que é importante agora, que é a ajuda, que é a solidariedade, que não é apontar, né, e criticar, que é usar a nossa boca para abençoar essa nação com prosperidade. A gente sabe que o cenário daqui para frente pode ser bem desafiante em relação ao preço dos alimentos, a falta dos alimentos, enfim, né, que vai talvez respingar em todo o Brasil, né? Mas a gente, em meio a esse cenário, a gente tem que clamar ao Senhor por misericórdia, clamar ao Senhor, né? Arregaçar as mangas e se unir mais ainda para ter fartura na nossa nação, para ter justiça na nossa nação, né? Para a corrupção sair da nossa nação também, né? Para compaixão e para terminar com essas polarizações, com essas divisões. Então, que sirva esse momento para isso, como pessoalmente, né, cada um de nós, a gente pensar também sobre isso, sobre essa questão do vídeo, usar nossa boca para abençoar, não ficar murmurando, não reclamar das coisas na nossa vida, ali dentro da nossa casa, e também na nossa mentalidade aí como povo, né, como nação, como brasileiros, mudar essa mentalidade de murmurar, mudar isso, né? Ser grato por cada coisa. E o que está errado, levar para o Senhor. Usar a nossa boca para orar, para clamar, né? Para levar todas as nossas petições ao Senhor, para buscar estabelecer justiça aqui nessa nação. Justiça primeiramente nas nossas casas, né? Porque não adianta a gente querer mudar e tudo, mas na nossa casa tá uma bagunça. A gente não respeitar ali o marido, não respeitar a esposa, não respeitar os filhos, viver reclamando. A mudança começa nos nossos lares, na nossa casa. E a partir daí, com essa mudança de mentalidade, a gente também tem uma dimensão diferente de todo o resto, né? Então, que sirva essa reflexão para nós. Eu estava pensando isso, eu estava varrendo a minha casa agora, dei uma pausa, vim rapidinho aqui para gravar esse vídeo, porque eu não podia perder a inspiração. Enquanto eu estava varrendo a minha casa, eu estava pensando sobre isso. Eu pensei assim, graças a Deus, né? Uma casa para varrer. Quantas vezes a gente reclama, né, de ter que estar varrendo a casa, de ter que estar secando uma louça. Às vezes a gente não reclama com a boca, né, não verbaliza, mas lá dentro a gente pensa, eu queria estar fazendo outra coisa. Mas vamos ser gratos por tudo que Deus nos dá, né, para fazer. Tem um trecho na palavra do Senhor que diz assim,
tudo que for fazer, fazer de todo o coração, como para o Senhor. Então, eu tenho pensado também nesse trecho da palavra, que é isso mesmo, né? Tudo que a gente for fazer, fazer com alegria, fazer com gratidão, né? Dar valor para as pequenas coisas, simples, mas as pequenas coisas que a gente tem que são tão importantes e o cenário mostra aí, né? O quão importantes são. E é isso que Deus espera de nós. Essa mudança de mentalidade, essa mudança de postura, essa consciência aí, uma consciência individual que gera aí uma consciência coletiva para uma mudança de postura. E eu vou deixar na descrição desse vídeo também o trecho bíblico que nós lemos, o versículo bíblico que nós lemos. Vou deixar links de Bíblias, se você não tem uma Bíblia, tem desejo de adquirir, eu vou te deixar links de Bíblia com letra grande, na versão NVI, que é o que eu utilizo, que eu acho que é uma versão assim mais fácil para a gente entender. E aí não tem desculpa mais, né, de dizer, a Bíblia é um livro difícil de entender. Não, tem uma linguagem que é bem acessível para a gente compreender. E também livros que eu acho relevante para você começar a buscar o conhecimento das coisas eternas, né? Se você é uma pessoa que está aí, tudo é diferente, essas coisas que eu refleti com você são diferentes do que você costuma ouvir da Bíblia e tal. Para você começar a refletir sobre essas coisas, porque elas são muito relevantes para a nossa vida no nosso dia a dia, né? Não é um livro lá do passado que não tem importância. Cada vez mais a gente vê o quão atual é a Bíblia na nossa vida, o quanto tem de conselhos atuais, né, relevantes para a nossa vida. Então, vou deixar aí. E se você gostou desse vídeo, dá o teu like. Se você não é inscrito, eu te convido a também se inscrever para caminhar aqui com a gente. E passa para mais pessoas esse material, esse conteúdo. Abraço e até o próximo vídeo.